Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A todos, amados irmãos aí que estão nos ouvindo, a todos os alunos da Escola de Pregadores Iniciantes. Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Leonardo Costa. E nós estamos aqui por mais uma aula da Escola de Pregadores Iniciantes. Pregadores e pregadoras que desejam pregar a palavra do Senhor. Eu quero dizer a vocês, antes de mais nada, inscreva no nosso canal, aperte o sininho. Quero pedir para você também compartilhar este vídeo, né? Colocar os comentários aí o que você achou do vídeo. E você venha compartilhar aí com seus amigos, colegas, e nos grupos do WhatsApp. Compartilhe o máximo que for esse vídeo da Escola de Pregadores Iniciantes. Então, inscreva no canal, aperte o sininho, você que ainda não é inscrito, e nos acompanhe nos nossos estudos, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Leonardo Costa, somos presidente do Ministério Assembleia de Deus Santidade no Senhor Jesus, aqui no Aracati, Ceará. E nós temos aqui essas aulas e Deus tem abençoado, né? Muitos alunos estão gostando das aulas e nós estamos aqui, graças a Deus, para trazer mais uma aula da Escola de Pregadores Iniciantes. Amém? Então nós estamos agora na segunda fase do treinamento da Escola de Pregadores Iniciantes, que é a teoria. Então, o que é a teoria? A teoria é o conhecimento da palavra. Todo pregador, ele tem que ter o dom, a teoria, amém? Todo pregador ele tem que ter o dom, ele tem que ter a teoria, tem que ter a prática da palavra. Então, nós estamos na teoria, que é o conhecimento, adquirindo mais conhecimento da palavra do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, na aula passada a gente aprendemos sobre as divisões da Bíblia Sagrada, né? Aprendemos sobre a divisão maior que há na Bíblia, que é Novo Testamento e Velho Testamento. Nós aprendemos que no Velho Testamento ainda tem mais quatro divisões, né? Que é os livros históricos, livros poéticos, livros históricos, livros poéticos, glória a Deus, livros proféticos, né? Livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profeta menores e profeta maiores. Então isso nós aprendemos na aula anterior, que está aí no nosso canal. Já nesta aula nós vamos aprender sobre quais são os livros da Bíblia Sagrada mais fácil de se pregar para o pregador que está iniciando as pregações. Qual é o livro mais fácil, nós vamos aprender, e qual é o tipo de sermão mais fácil que eu possa, como pregador iniciante, elaborar essa pregação. Amém? Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós vamos falar agora sobre os livros mais fáceis para se pregar a palavra. E eu vou explicar também por que esses livros são mais fáceis para os pregadores iniciantes. Amém? Então, vamos lá. Quais são os livros mais fáceis para se pregar a palavra do Senhor? Glória a Deus. Então, eu coloquei aqui o livro de Salmos, os Salmos. Coloquei os 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Glória a Deus. E Gênesis, e o livro de Gênesis no Velho Testamento. Então, esses 3 livros são os livros em que nós pregadores achamos, eu modestamente da minha parte, acho mais fácil de se pregar. Porque muitas das vezes o pregador, quando ele está começando,
quando o pregador ele está começando a pregar o evangelho, glória a Deus, muitos pregadores procuram os livros mais difíceis, como os livros proféticos, né? Os livros proféticos, né? Os profetas Daniel, os profetas como Ezequiel, Jeremias, né? São livros mais difíceis, Joel, Abadias, né? São esses livros mais difíceis, que nem também as cartas de Paulo. As cartas de Paulo no livro, no Novo Testamento, né? As epístolas de Paulo também não é fácil pregar nas epístolas de Paulo, não é fácil pregar em Apocalipse, a Revelação, não é fácil pregar nos livros profetas maiores, profetas menores. Então esses são tipos de livros que é difícil. Então eu coloquei aqui para vocês três livros, ou melhor, 3 livros ou 3 textos que vocês podem pregar de uma forma mais fácil. Primeiro, o livro de Salmos. Segundo, o livro de Gênesis. Terceiro, os livros, glória a Deus, do Novo Testamento, que são os evangelhos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, pastor, por que esses livros são mais fáceis de se pregar? Vou dizer agora para vocês. Esses livros que eu falei para vocês são mais fáceis de se pregar, primeiro, porque são livros de que tem fácil interpretação. Ou seja, as interpretações desses livros são mais fáceis. Se você ler o Salmo, você vai ver que o Salmo é um livro poético. É um livro que você não precisa de outros livros para entender o Salmo. Você apenas lendo, você vai entender o que o salmista está falando. Por exemplo, no Salmo 23, né, o salmo muito conhecido como o Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz viver de pasto. Então, isso é um cântico que Davi fez. Então, é um salmo fácil de se pregar, porque é a facilidade da interpretação. Glória a Deus. O livro de Salmos, também os livros do Novo Testamento, os evangelhos, são fáceis de se pregar. Por quê? Porque são livros que falam de histórias bíblicas. E essas histórias são histórias fáceis de se pregar, pois fala da vida de Jesus. Glória a Deus. E quando fala da vida de Jesus, ali no Novo Testamento, né, quando vai falar de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão falar do que Jesus falou e dos milagres que Jesus operou. Das parábolas que Jesus falou, né, são fáceis de interpretação. E Gênesis, porque também Gênesis também é um livro fácil de se interpretar, pois é um livro histórico, né? Um livro histórico. Na realidade, todos os livros históricos têm uma facilidade a ser pregado, mas não é todos, vamos dizer, corrigindo aqui, não é todos os livros históricos. Apenas alguns livros históricos é fácil de se pregar. Louvado seja Deus. Por exemplo, o Gênesis tem alguns capítulos fáceis de se pregar, como também tem um capítulo difícil de se pregar, né? Louvado seja Deus. Mas é fácil para aqueles pregadores que estão iniciando. Agora, pastor, na sua opinião, qual é o seu conselho para aqueles pregadores que querem então tendo início ao ministério de pregação? Qual é o seu conselho? Qual é o livro que ele possa encontrar mais fácil? Porque, que nem eu falei, eu ainda vou falar ainda da prática, mas ainda vai ser por outro mês. Esse mês nós estamos falando sobre a teoria. Então, o que acontece? O pregador, quando ele vai pregar, né, na prática, glória a Deus, ele está começando. Então ele precisa lidar com o púlpito, lidar com o povo. Ele precisa de mensagens fáceis. Para quê? Para que ele possa se sentir bem. Ou seja, o pregador iniciante, ele tem que procurar mensagens fáceis,
né? Tem que procurar passagem das Bíblias fácil, por exemplo, o Salmo. Para quê? Para que venha se acostumar com o povo, tá entendendo? Se acostumar, lidar com a pregação, né? Porque a pregação é um costume. Eu falei na aula passada que existem as armas, né? Que todo pregador ele tem que ter. Existem as armas. Então, todas as armas, se você for no exército, existem armas de todos os tipos e tem que saber lidar com as armas. Se não souber lidar com as armas, é capaz de se matar a si mesmo. E a palavra de Deus é uma arma. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. É uma espada de 2 gumes que penetra a divisão da alma, das juntas e da medula, né? Então é uma espada que é de 2 gumes. Então nós temos que saber lidar com esta arma. Então o pregador ele tem que primeiro ter experiência com a arma da pregação. Tem que ter experiência. Louvado seja Deus, né? Como assim, pastor? Tem que ter prática. Quando alguém vai para um exército e essa pessoa é escalado para usar armas, ele não vai pegar nas armas e sair atirando, não. Vai ter primeiro ter uma prática, vai ter que primeiro praticar o tiro-alvo, para poder saber qual é o tiro-alvo, qual é melhor da palavra, que eu não sei explicar muito, que eu não sou do exército, né, irmão? Glória a Deus. Mas é bem assim, não entendo muito, mas eu tenho certeza que é dessa forma. Então a pregação é assim, meus irmãos. A pregação, o pregador, ele tem que saber lidar com a arma da palavra. Louvado seja Deus. Por isso que tem que escolher quais mensagens fáceis de se pregar ao início do seu ministério. Depois que você começar a pregar, você vai pegando a manha, você vai pegando, ou seja, você vai receber o dom do Espírito Santo, você vai lidar com o público, você não vai ter mais vergonha, e aí você vai se aprofundando, o Espírito Santo vai lhe dando mais autoridade para que você venha pregar outras mensagens da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Porque tem pregador que já começa querendo pregar bonito e querendo pregar uma mensagem mais difícil que ninguém pregou na Bíblia Sagrada e acaba se perdendo no meio do caminho. Acaba se perdendo. Eu fui no meu começo, eu fiz isso aí, né? A minha primeira pregação, eu fui querer pregar sobre José. A minha primeira pregação. E no meio do caminho eu parei. Eu não consegui ir mais adiante. Por quê? Porque a mensagem, eu não tinha o discernimento que eu tenho agora. Porque a pregação sobre José não é fácil. Glória a Deus. Vou fechar ali. Fechar a água ali que está derramando. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Só um momento aqui. Pois é, então o que acontece? Dessa forma. Então eu já falei qual os livros mais fáceis a ser pregado. Salmo, o livro de Salmo, os 4 evangelhos e o livro de Gênesis. Amém? Agora vamos para o segundo tópico do que eu vou falar aqui nesta aula que nós vamos ter. Qual o tipo de sermão mais fácil de ser pregado? É o sermão positivo. Então, o sermão mais fácil para alguns pregadores é o positivo, pois há 3 tipos de sermão ou 3 formas de preparar um sermão. Nós vamos aprender isso no mais para frente, mas vamos aprender apenas hoje sobre o positivo. Qual é o sermão positivo? É o mais fácil de ser pregado. Por quê? Porque o sermão positivo, glória a Deus, aleluia, para mim é o mais fácil, porque nós vamos pregar apenas o texto que nós lemos.
né? No sermão positivo você não vai usar outros textos bíblicos, você não vai usar outros versículos bíblicos, você não vai poder usar histórias bíblicas para pregar numa mensagem. Porque, por exemplo, tem pregador que ele prega, começa numa mensagem, começa no texto, e ele traz a história toda da Bíblia, né? É uma pregação boa? É. Mas essa pregação aí é outro tipo de sermão. É um sermão expositivo. Agora o sermão positivo, que é mais fácil de se pregar, tem as estratégias mais fáceis. Por quê? Porque você vai pregar apenas aquilo que você leu, o texto que você leu, a história que você lê. Tá entendendo? Glória a Deus. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo muito fácil. Aleluia. Um exemplo muito fácil aqui, o exemplo, eu coloquei aqui o sermão, exemplo de sermão positivo, Lucas 15, a parábola do filho pródigo, por exemplo. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. O sermão positivo, o que é que o sermão positivo faz? Ele nos dá o direito de pregar apenas o que está escrito na parábola do filho pródigo, a história. Você vai pregar, trazer a revelação só dentro desse texto, né? Você vai trazer aquela forma que eu falei lá na outra aula, que toda pregação tem que ter começo, meio e fim. E eu falei o que é o começo, eu falei o que é o meio e falei o que é o fim. Então agora você vai trazer essas três formas para a parábola do filho pródigo. Então você não vai sair desse sermão. Você não vai sair desse contexto, né, da parábola do filho pródigo. Isso se chama um sermão positivo. Amém, meus queridos? Amém, meus alunos? Que Deus abençoe. Aqui fica a nossa aula. Vamos deixar um pouquinho de querer mais, né? Vamos deixar aqui um pouquinho de querer mais, porque sempre nós temos que fazer isso. Então não se esqueça, inscreva no nosso canal, aperte o sininho. Louvado seja Deus, e Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, nós não oremos no início, mas vamos orar aqui no final, para a glória de Deus. Senhor Jesus, já te agradecemos, Senhor da glória, por esta palavra, por esse estudo, meu Deus. Abençoa todos os alunos, abençoa todos que vão ouvir essa palavra, livra de todo mal, repreende toda obra maligna e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.